A escola dominical eu vou, são horas já. Venha ouvir de Cristo que nos amou. Venha já, oh, venha já. Quero ser pontual, oh, vamos estudar a Bíblia e todo o ensino seu na escola dominical. Bom dia, crianças! Bom dia a todos que estão participando dessa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Piratininga. Eu sou grata, Verônica, por ter me convidado, me dado o privilégio de estar com vocês nesta manhã, mesmo que longe. É muito bom, sempre bom estar nesta igreja tão querida. Para quem não me conhece, meu nome é Eliana e eu trabalho com o Tiago e a Daiane na PEC, por isso que essa igreja é tão especial para mim. Mas vamos acordar? Eu sei que vocês levantaram agora, talvez estejam meio dormindo ainda no sofá. Então nós vamos cantar uma música que vocês conhecem bem. E assim vocês vão poder ficar em pé e cantar bem alegres para acordar. Perto, perto de Deus eu quero andar. 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 Quero ser parecido com Jesus. Mais rápido. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Bem devagar, só fazendo gesto, mas sem dormir, hein? De quem que você anda perto? Talvez você tenha algum amigo que você gosta de andar perto dele. E você sabe, às vezes quando a gente anda muito perto de alguém, a gente começa a ficar parecido com essa pessoa. A gente começa a ter os mesmos gestos, pensar da mesma maneira. Nós nos tornamos parecidos com essa pessoa de quem a gente gosta, admira e anda junto. A Bíblia nos fala de alguém com quem nós temos que andar sempre perto para ficar parecido com ele. Este verso está em 1 João, capítulo 2, verso 6. Foi um discípulo de que Jesus que escreveu a sua primeira carta. Então, 1 João 2, 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu tenho esse versículo aqui neste cartaz para vocês lerem junto comigo. Nós vamos falar da referência no início e no final. 1 João 2, 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2, 6. Este verso diz: aquele que diz que está nele. Nele quem? Aquele que diz que está em Jesus, que conhece Jesus, que ama Jesus, que anda com Jesus. Quem diz que ama e anda com Jesus deve andar, deve proceder de que maneira? Deve andar como Jesus andou, ser parecido com ele cada vez mais, tendo as atitudes que ele tinha. Como é que Jesus era? Certamente ele era bondoso, manso, tratava bem as pessoas, ele sempre gostava de conversar com o seu Pai do céu, conhecia a palavra de Deus. E assim como Jesus era. Se você já tem Jesus Cristo como seu Salvador, se você é um discípulo de Jesus, ande sempre perto do Mestre Jesus. Mas se você ainda não tem a Jesus Cristo como seu Salvador, se você ainda não está seguindo a Jesus, hoje mesmo você pode começar a segui-lo. Você pode se arrepender do seu pecado e falar com Deus que você quer ser um seguidor de Jesus, porque você crê que Ele morreu e ressuscitou por você. Vamos aprender este verso? Todos lendo junto comigo. Papai, a mamãe, todos os que estão aí em casa, vamos aprender este versículo. 1 João 2, 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2, 6. Será que vocês conseguem assim? Vamos tentar?
1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Consegue ver assim? Vamos tentar? 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos agora, abaixe a sua cabeça. Vamos pedir para que Deus abençoe a nossa alma nesta manhã. Querido Deus, nós queremos aprender com o Senhor. E por isso te pedimos que nesta hora o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine a tua palavra e nos ajude a andar sempre perto do Mestre Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. A Bíblia fala sobre alguém que andava perto de Jesus, era um discípulo dele, um seguidor de Jesus. Será que vocês conseguem descobrir de quem eu estou falando? Ele foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou. O dia que Jesus o chamou, eu acho que ele estava desanimado. Ele tinha trabalhado a noite toda tentando pescar e nada, não pegou nenhum peixe. Mas quando Jesus chegou e mandou que ele jogasse a rede num determinado lugar, uau! A sua rede se encheu de peixes. Ele ficou maravilhado e reconheceu que Jesus realmente é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus então o chamou: olha, deixa a sua rede, deixa todos os peixes e vem me seguir. Eu vou fazer de você um pescador de almas. E ele fez isso, deixou tudo e começou a seguir a Jesus. Seguindo a Jesus, ele aprendeu muitas coisas e viu muitas coisas maravilhosas que Jesus fez. Certa vez ele viu quando um menino deu o seu lanche para Jesus. Eu acho que você sabe o que tinha nesse lanchinho. O que era mesmo? É isso mesmo, 5 pães e 2 peixinhos. Com estes 5 pães e 2 peixinhos, uau, Jesus deu graças a Deus e alimentou uma grande multidão. Muitos pães e muitos peixes. Jesus multiplicou e todos ficaram saciados. Sim, naquele dia, aquele discípulo de Jesus percebeu que Jesus supre as nossas necessidades, que ele se preocupa conosco. E mais do que isso, ele descobriu que Jesus é o pão da vida, que mata a fome do nosso coração. Mas, ainda andando com Jesus, teve um dia que foi demais. Ele estava num barquinho, no meio de uma tempestade terrível, todos apavorados. E então, para piorar ainda mais a situação, eles viram um vulto andando por cima da água. Socorro, fantasma! Eles gritaram. Então, era Jesus que vinha por cima da água. E Jesus disse: sou eu, não tenho medo. E ele, então, convidado por Jesus, começou a andar por sobre a água também. Até que de repente ele começou a olhar para os lados e viu a tempestade e ficou com medo. E começou a afundar. Mas Jesus o tomou pela mão e o levou para dentro do barco e a tempestade se acalmou. Sim, ele aprendeu naquele dia que nós precisamos ficar com os olhos sempre em Jesus, sempre seguindo a Jesus. Quantas coisas ele aprendeu com Jesus. Ele conheceu Jesus, conheceu seu grande amor, curando as pessoas, ressuscitando os mortos, fazendo coisas maravilhosas. Sim, ele andou perto de Jesus, bem pertinho. Mas sabe que você também pode ser como esse discípulo de Jesus? Você já descobriu quem é? Se você disse Pedro, você acertou. Sim, é Pedro. Você também pode andar perto de Jesus como Pedro andou. Se você já tem o Senhor Jesus como seu Salvador, se você é um discípulo de Jesus e está crescendo nele, você também pode andar seguindo Jesus bem perto dele. Mas talvez você pergunte: como eu vou andar perto de Jesus se eu não estou vendo Jesus? Sabe, quando Jesus foi para o céu, ele mandou o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus habita em você. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, o
Santo é que guia você a toda a verdade. E onde está a verdade? Sim, a verdade está aqui na palavra de Deus. Por isso, se você quer seguir a Jesus de perto, você precisa conhecer esta palavra. Você precisa separar um tempo todo dia para ler a palavra de Deus. Mas não ler por ler, simplesmente, eu tenho que ler, minha obrigação. Não. Pare antes, peça a Deus que fale ao seu coração. Peça a Ele que mostre para você o que esse texto ensina a respeito de Jesus, como Ele é. Você pode começar a ler dos 4 evangelhos. Quais são mesmo? Mateus, Marcos, Lucas e João falam sobre Jesus Cristo, os milagres que Ele fez, os ensinos dele. Você pode aprender a respeito de Jesus lendo esses evangelhos. Tente descobrir alguma verdade sobre Jesus e depois pergunte: como eu posso ser parecido com Jesus? Então, ore pedindo ao Senhor: eu quero ser parecido com Jesus, me ajude. Se você é um discípulo de Jesus, ande sempre perto do Mestre Jesus, o seu professor, aquele que te ensina, e você vai ser cada dia mais parecido com ele. Assim como Pedro, ele estava pertinho de Jesus, mas teve um dia que ele se afastou de Jesus, e porque ele começou a andar longe de Jesus, uma coisa muito triste aconteceu. Na verdade, não foi só ele não, todos os discípulos fugiram. Também os soldados chegaram com as suas espadas, muito bravos, chegaram para prender a Jesus, e todos fugiram apavorados. Eles podiam ser presos também, eles podiam até morrer se eles ficassem perto de Jesus. E então eles se afastaram de Jesus. Veja o que a Bíblia diz em Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Como é que Pedro seguia Jesus? De longe, com medo. E porque ele seguiu a Jesus de longe, ele negou que conhecia Jesus. Por 3 vezes ele disse: não, eu não conheço, eu não sei nem de quem vocês estão falando. Eu não sou discípulo dele, não. A Bíblia diz que ele saiu de perto e chorou amargamente. Ele ficou muito triste pelo que havia feito, reconhecendo o seu pecado. E Deus o perdoou. Depois disso, Jesus foi levado à cruz, morrendo no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Ao 3º dia ele ressuscitou. Depois de algum tempo voltou para o céu. Mas Pedro continuou a seguir Jesus, mesmo depois da sua partida. E a Bíblia diz que ele se tornou um missionário corajoso. Agora, ele não tinha mais medo da espada, não. Ele mesmo foi perseguido muitas vezes. Soldados vieram contra ele, ele apanhou. Na verdade, ele deu a sua própria vida por amor a Jesus. Como um missionário corajoso, ele se tornou um pescador de almas, porque ele seguiu a Jesus por toda a sua vida. Você também pode ser um missionário corajoso. Talvez, como Pedro, você já tenha negado a Jesus alguma vez. Talvez você tenha dito para os seus colegas: eu não sou crente não, meus pais vão lá na igreja, vocês me viram na igreja, mas eu não sou crente não, só vou lá porque os meus pais vão. Ou talvez você tenha negado a Jesus com as suas atitudes, fazendo coisas que as pessoas olhavam para você e falavam: esse daí não é um crente não. Mas você pode se arrepender deste pecado e pedir perdão ao Senhor e voltar a andar perto de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, ande sempre perto do Mestre Jesus. Se você andar pertinho dele, você vai ficar cada dia mais parecido com ele, e você vai poder mostrar pelas suas atitudes que você é um discípulo de Jesus, e as pessoas vão olhar para você e vão querer seguir a Jesus também. E assim você vai poder discipular outros, ensinar sobre Jesus para os seus amigos lá da escola, para os seus vizinhos, para os seus parentes que ainda não conhecem a Jesus. Você pode ser um discípulo, um
ganhador de almas, um seguidor de Jesus. E ao mesmo tempo você precisa ser também um discipulador, alguém que vai levar outras pessoas a conhecer Jesus. Para isso, você precisa andar sempre perto do Mestre Jesus. Não se afaste dele nunca. Você quer fazer isso? Você quer andar perto do Mestre Jesus? Então faça um compromisso com ele de ler a sua palavra todos os dias para conhecê-lo melhor e ser cada vez mais parecido com ele. Ore, peça ao Senhor que o ajude a andar sempre perto do Mestre Jesus. Vamos repetir o versículo que nós aprendemos hoje? Onde está mesmo? 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Você é um discípulo de Jesus? Ande perto dele e assim você será parecido com ele. Vai andar, vai viver e mostrar para as pessoas que você pertence ao Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, muito obrigado, porque um dia o Senhor chamou crianças e adultos para seguir. Obrigado, porque um dia o Senhor nos chamou. Nós queremos te seguir bem de perto. Ajuda cada criança e cada adulto que está ouvindo a tua palavra a andar bem perto do Senhor, para ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos no nome maravilhoso do nosso Salvador e Mestre, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que você possa andar realmente cada dia mais perto de Jesus. E até uma próxima aula. Quem sabe daqui a algum tempo a gente vai poder estar juntos de verdade. Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, gozando de bastante saúde e sempre firmes no Senhor. Nós vamos dar continuidade hoje ao tema discipulado, do 9 marcas para construir uma igreja saudável. E acho que hoje a gente encerra esse assunto. E eu espero realmente que todo esse estudo tenha servido principalmente para nós refletirmos sobre o nosso papel como discípulos e discipuladores. Mas antes de tudo, vamos orar pedindo a direção de Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos primeiramente, Pai, te pedir perdão por tudo que nós fazemos e não agrada ao teu coração, Pai. Coloca, Senhor, em nós um coração grato por tudo que o Senhor faz por nós. Aumenta em nós a nossa dependência em Ti, Pai. E realmente que nós possamos diminuir para que Tu cresças, Pai. E que nós possamos crescer também em conhecimento da Tua palavra, Pai. Nos dê a Tua direção no dia de hoje e que tudo que nós façamos seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então, continuando aqui, nosso tema discipulado, 9 marcas de uma igreja saudável. Para a gente começar, eu queria só retomar alguns conceitos e algumas coisas que nós vimos até em aulas passadas de outros livros. A primeira aula que eu dei dentro desse tema foi sobre oração, e uma das primeiras perguntas foi: você se acha responsável também em construir uma igreja saudável? E a maioria, se não todos, a grande maioria que estava naquela aula respondeu que sim, que com certeza nós somos responsáveis, nós, corpo de Cristo, somos responsáveis.
em tornar a nossa igreja uma igreja saudável. Porque às vezes acontece, é lógico, da gente canalizar, né? Da gente colocar nas costas de alguém essa missão, vamos dizer assim. Não, é lá do missionário, né? Isso aí é lá com o pastor, né? Não, é com a gente não. Por que eu retomo essa pergunta? Exatamente por isso, porque pode existir uma discrepância aí entre a nossa resposta que nós demos, né, nessa aula e a nossa prática dentro da nossa comunidade, dentro da comunidade onde nós estamos inseridos. E é aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Aí eu sou responsável, sim. Não, evangelizar não. Evangelizar já não é comigo. Não, deixa pra lá, não é minha praia. Não, vai discipular. Não. Eu sou responsável, mas essa parte de discipulado aí deixa lá, né? É outro departamento, né? Muitas vezes a gente tem essa resposta, né? Mas olha só. Será que eu entendo o que é evangelizar? Será que eu entendo o que é discipular? Eu sei o que fazer com essas duas ações, vamos dizer assim? Eu queria propor aqui uma pequena analogia. Nós vamos fazer uma analogia de evangelismo e discipulado como uma planta, né? Todo mundo acho que tem uma plantinha em casa, mesmo se você não plantou, você tem que cuidar, né, para que ela se mantenha firme, para que ela cresça, né, saudável, né? Então, pensando assim na plantinha, o evangelizar seria semear. No evangelismo a gente semeia, certo? Tem vamos dizer assim, um conceito que eu gostaria de ler para vocês, que está no livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, de John Stott, e ele fala o seguinte para nós sobre o evangelismo. Eu vou ler aqui para vocês. Conforme a definição aceita pelos anglicanos, evangelizar é tornar conhecido, em palavra e ação, o amor do Cristo crucificado e ressurreto no poder do Espírito Santo, a fim de que as pessoas se arrependam, creiam e recebam a Cristo como seu Salvador e, em obediência, sirvam a Ele como seu Senhor na comunhão de sua igreja. Aqui a gente já passa assim, já tem como ver os dois pontos, né? Já tem como ver o evangelismo e depois do evangelismo ele sendo discipulado e congregando, não é verdade? Então, se semear é jogar a semente, então quando nós evangelizamos, nós estamos apresentando Jesus àqueles que não conhecem a Jesus. E de quem será essa função? É de todos nós realmente. Evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. E nós não podemos nem adiá-la e nem substituí-la. Ela é nossa mesmo, né? E a gente não pode deixar para depois. A gente não pode trocar por nada, né? Tem um trecho de um livro chamado Artesãos de uma Nova História que fala que a gente não deve trocar o id por nada. Ir é ir mesmo. Não importa se você vai do outro lado da rua, não importa se você vai no seu vizinho, na padaria, mas é ir. E é ali, aonde você foi, que você deve evangelizar e depois fazer discípulos. Discipular. Bom, se no evangelismo eu apresento a Cristo, no discipulado eu incentivo um relacionamento maior, mais estreito entre a pessoa que está sendo discipulada e Jesus. Na nossa analogia, então, seria aquela sementinha que nós plantamos, ela já está germinando e nós precisamos cuidar para ela crescer. Então, seria cuidar e fazer crescer, tá? Uma coisa que o livro nos chama a atenção, para nós tomarmos muito cuidado em relação a esse evangelizar e o discipular, é que nós não podemos discipular quem não é apresentado para Cristo, a Cristo. O exemplo que Dever usa é o seguinte: você pode evangelizar seus amigos não cristãos, mas não faz sentido algum você tentar discipulá-lo
ou discipulá-los como se já fossem cristãos. Primeiro eu apresento, depois eu ensino como seguir e obedecer. Se discipulado é ensinar a seguir Jesus, é óbvio que ninguém vai seguir a quem não conhece, certo? Então é por isso que primeiro se faz necessário apresentar Jesus às pessoas. Por isso que é necessário o evangelismo. Então vejamos, discipulado é aprender e ensinar. Ou seja, ou você discipula ou você é discipulado, certo? Então, discipulado é aprender e ensinar a seguir e obedecer a Jesus. Todo crente é chamado para ser discípulo e fazer discípulos. E o discipulado é o que põe a fé em ação. Tá? Então, tem algumas frases de teólogos também conhecidos que você pode pesquisar depois. Pode ser Piper, próprio Stott, Bonhoeffer. Tem vários que falam sobre discipulado. E discipulado, em todos eles, basicamente, você vai encontrar que o discipulado é um comprometimento com Cristo. E por existir Cristo, tem que haver o discipulado. E o cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo, sempre Jesus, é o que torna uma ideia, um conceito, um mito, que na verdade acaba sendo bem vazio, né? O livro ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira explica o que é discipulado. E nós vamos falar agora o que não é discipulado. O discipulado não é a nosso respeito. O discipulado não começa com nada que eu possa fazer como indivíduo. Ele não começa com nada que você possa fazer como indivíduo. Tá? Isso aí a gente viu na primeira parte. Se eu não me engano foi a Fernanda e o Paulo, né? Que deu a primeira parte, creio eu. A segunda parte a gente pode falar o seguinte, que ela mostra onde discipular. E o discipulado deve acontecer no contexto da igreja local. E os membros devem incentivar uns aos outros na palavra de Deus, mutuamente e constantemente. Então, é na igreja local sim que o discipulado deve acontecer. Às vezes você ouve falar, não, eu evangelizei, mas não é para ir para nossa igreja não, estando lá em Cristo, alguma coisa assim, né? Mas por que não levar para nossa igreja? Se você faz parte desse corpo, se você serve a esse corpo, né? Então por que não? Então o contexto deve realmente acontecer na igreja local, tá? Incentivar uns aos outros mutuamente, constantemente. Você também já deve ter ouvido várias vezes na nossa igreja. Grupos de discipulado contínuo. Mesmo estando lá há muito tempo, mesmo tendo nascido em lar cristão, mesmo tendo se convertido há muito tempo, nós continuamos sendo discipulados na palavra de Deus. E nós devemos ser intencionais em chamar outros também para continuarem sendo discipulados na palavra de Deus. E o terceiro mostra como discipular. E aí a gente divide em mais 3. Nesses 3, quem vamos discipular? Quem eu vou discipular? Quem você pode discipular? Quais são os objetivos? Eu tenho objetivos claros no meu discipulado? Com quem eu vou discipular? Eu deixo os meus objetivos claros para essa pessoa? Qual é o preço? Existe um preço para discipulado? Como que paga? A gente está disposto a pagar esse preço? Será? Nisso tudo, esses capítulos a seguir que nós vamos tratar, com certeza tem uma chamadinha aí. Aí nós saímos da nossa zona de conforto. Aí nós percebemos que realmente
a função, a missão é nossa, é minha, é sua, é do pastor, é do missionário, é do grupo de louvor, é do... Todos que já conhecem a Cristo são discipuladores. Porque senão a gente ia ficar só na parte do ID, certo? Nós só iríamos evangelizar. E depois, o que a gente faz com essas pessoas que nós demonstramos o amor? Deixamos perdidos aí, se questionando, mas como que eu vou fazer? Eu quero conhecer mais desse Cristo, eu quero conhecer mais desse Jesus, mas eu só fui apresentado para ele, eu não tenho relacionamento nenhum com ele. Né? Pensa bem, então nós somos os responsáveis por isso. Né? Talvez você não discipule a mesma pessoa que você evangelizou, não é verdade? Mas, com certeza, você tem pessoas a quem você pode discipular. Não é verdade? Eu tenho certeza disso, porque todos nós temos, a missão é nossa, a missão é do corpo de Cristo. A missão é de todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo e segue a sua palavra. Como eu estava falando, tem gente que fica só no ID, né? Vamos evangelizar e depois, como é que a gente faz? Então, fazei discípulos também é um imperativo, também é uma ordem. E faz parte, é um conjunto todo, né? Ide e fazei discípulos. A gente tem que ter isso em mente também. Essa terceira parte, então, que nós vamos trabalhar, ela nos mostra como discipular alguém. E a gente tem que começar com escolher alguém. Quem nós vamos escolher para discipular? E essa primeira pergunta, ele nos responde da seguinte forma: não se trata de uma pergunta apenas para pastores. A Bíblia atribui a todos nós esse tipo de trabalho. João nos diz que amemos uns aos outros, em 2 João 5. Paulo nos diz que estimulemos uns aos outros e edifiquemos uns aos outros, em 1 Tessalonicenses 5:11. Ele também nos diz que ensinemos uns aos outros, pois desejamos ver todos maduros em Cristo. O autor de Hebreus nos diz que pensemos em como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24. A primeira questão, então, que nós temos que decidir: quem? A quem nós vamos dedicar o nosso tempo de discipulado? Como que nós vamos fazer com todas essas atribuições que nós temos, essa demanda louca que nós temos durante a semana? Alguns mais, outros menos, alguns têm uma facilidade maior de horário, outros o tempo todo tomado, né? Como é que nós vamos decidir isso? Como que nós vamos fazer para cumprir isso? Já que nós somos responsáveis. Já que a missão é nossa, a gente não pode passar para o vizinho de forma alguma. Nós devemos decidir a quem investir depois de orar, é claro. Mas o autor nos sugere que existem 9 fatores para considerar. E provavelmente na ordem em que ele cita no livro. O primeiro é escolher alguém, membro da família. Paulo escreve: se alguém não cuida dos seus parentes, em especial dos membros de sua casa, terá negado a fé e é pior que o incrédulo. A Bíblia ensina nessa passagem e em outras que cada um de nós possui uma responsabilidade. E essa responsabilidade é bem especial para com os membros da nossa família. Na família, Deus nos concede relacionamentos que duram a vida toda, além de bases naturais para a afeição e o cuidado. E essas afeições naturais e responsabilidades devem ser empregadas em objetivos voltados para Cristo. Em particular, se as Escrituras indicarem que você é especialmente responsável por eles, como ocorre com os pais em relação aos filhos, ou com os cônjuges em relação um com o outro, esses relacionamentos são a sua incumbência, sim, de discipular a essas pessoas, e é o mais importante. Um segundo fator:
condição espiritual. E é aqui que ele exemplifica melhor o que nós falamos no início, sobre evangelizar amigos não cristãos, mas não discipular amigos não cristãos. Você deve evangelizar seus amigos não cristãos, mas não faz sentido discipulá-los como se eles fossem cristãos. Paulo nos diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Que nós decidamos, então, né, discipular um cristão. Um terceiro fator que ele nos indica: membro da igreja. Nós temos responsabilidade maior pela nossa congregação. Nós devemos ajudá-la, assim como a congregação deve nos ajudar. Os membros da mesma igreja seguem o mesmo grupo de líderes, né? E se submetem a eles. Eles afirmam a mesma declaração de fé e o mesmo pacto eclesiástico. Eles recebem o mesmo ensino a respeito de questões primárias e secundárias. Eles se veem pelo menos uma vez por semana. Por todas essas razões, normalmente é mais conveniente estabelecer relacionamentos de discipulado no contexto da própria igreja. Outros dois fatores que o autor nos coloca seria a idade e também escolher alguém diferente, ou seja, diferente de nós. Na idade, ele dá o exemplo sobre Tito, né, que está escrito em Tito, sobre as mulheres mais velhas ajudarem as mais novas, ensinarem as mais novas, mas também ele fala que não é uma regra que pessoas mais novas não possam discipular pessoas mais velhas. A gente tem que estar sempre aberto a isso. Eu posso ser discipulada por alguém mais novo, posso discipular alguém mais velho, né? Isso também é uma questão de maturidade e humildade. E conforme nós vamos crescendo, nós também devemos progredir em humildade, né? E saber que nós podemos aprender com todos. A questão do escolher alguém diferente de nós, que no item 6 aqui ele coloca diferente de você, né? Ele fala sobre os grupos que ficam mais confortáveis, né, quando estão com as pessoas das mesmas, com a mesma situação, vamos dizer assim. Os casais saem com casais, os jovens solteiros com jovens solteiros, as crianças somente com as crianças, né? E aqui ele incentiva o seguinte: isso aí é muito bom, né? Ter um relacionamento, por exemplo, Ministério de Casais, Ministério de Jovens, deve realmente sair juntos, tudo. Mas quanto a ensinar, que tal a gente tentar conhecer um outro grupo? Que tal tentarmos, por exemplo, casais passarem um tempo com jovens? Jovens passar algum tempo com crianças, né? Às vezes isso é benéfico e muito produtivo. Imagine isso. E o sétimo fator que ele nos apresenta aqui é escolher alguém disposto a aprender. Você já deve ter ouvido falar que a gente não consegue ensinar quem não quer ser ensinado. Aquele que não quer ouvir, você pode falar de qualquer maneira que ele não vai ouvir, né? Então ele fala o seguinte aqui para nós: o livro de Provérbios repetidas vezes elogia o filho disposto a aprender e repudia o tolo que zomba da repreensão, da instrução e do conselho. Além disso, ele nos diz que Deus guia os humildes no que é correto e ensina seu caminho aos humildes. Portanto, Pedro ensina: da mesma forma, vós, jovens, sujeitai-vos aos presbíteros.
Revesti-vos todos vós de humildade uns para com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. 1 de Pedro 5,5. E ele fala o seguinte: não perca tempo tentando ensinar quem acha que você não tem nada a lhe ensinar e que ele não tem nada a aprender. Ensine quem quer ser ensinado e tente você mesmo ser alguém disposto a aprender. E nós já falamos isso no início, que nós somos discipuladores e também somos discipulandos, né? Os últimos dois aqui que a gente pode ver, os fatores que ele nos apresenta, seria proximidade e agenda. E também fidelidade para ensinar o próximo. Esse fidelidade para ensinar o próximo nada mais é do que o cuidado em perceber que nós não estamos fazendo isso somente para essa geração, mas nós estamos fazendo discípulos para gerações futuras também. Então essa pessoa deve também ter uma fidelidade, deve ter um comprometimento em levar as outras pessoas e também a fazer discípulo, um discípulo fazendo discípulo. A proximidade e a agenda nada mais é que você escolher uma pessoa que a sua agenda seja pelo menos parecida com a dela. Não teria condições de você discipular alguém quando seus horários realmente não têm um acordo, né? E como que você encontraria essa pessoa? Quantos dias da semana? Quantos dias no mês? Esses encontros demorariam quantas horas? Quanto tempo? Quanto tempo você precisa para estar com essa pessoa? Como que está a sua agenda em relação a dispor esse tempo para fazer esse discipulado, para ter esse momento de discipulado com a pessoa? Isso a gente também tem que levar em consideração, para que não haja depois um desentendimento, vamos dizer assim, e às vezes até cai no esquecimento, porque começa num certo horário, depois você vê que não dá para cumprir aquela agenda, aí não vai aquele dia, e assim por diante, né? Isso pode ser complicado, isso pode até atrapalhar muito a questão da pessoa que está começando, que está entrando na igreja, que está chegando agora no corpo, né? Fica meio estranho, então a gente tem que prestar atenção nisso também. E aí você pode, depois de orar, escolher, ver quem é a pessoa que você vai discipular. E o autor acaba essa parte falando o seguinte pra gente: em tudo isso, esteja você discipulando de forma consciente, seja 1 ou 4 pessoas, certifique-se de que está crescendo espiritualmente e depois ajude quem se encontra ao seu redor a crescer também. As duas coisas são importantes e uma contribui para a outra. Um outro item, um outro capítulo que esse autor nos apresenta, ele nos ajuda, né, a começar a refletir sobre o que nós estamos fazendo em relação ao discipulado. Ele fala para nós o seguinte: tenha objetivos claros. Quais são os objetivos? Você deve falar para a pessoa que você vai discipular quais são os seus objetivos com o discipulado. Leve sempre em conta o modo como as pessoas vivem e como elas pensam. Nós devemos sempre ajudá-las a ter mais entendimento. E nós devemos também ajudá-las a viver melhor. Nós devemos ajudar as pessoas a reter a palavra da vida, conforme Filipenses 2,16. Nós devemos estimular isso mediante a leitura, a compreensão e a obediência. Nós devemos usar bons livros. Sabe por que nós devemos usar bons livros? Porque com certeza esses melhores livros vão nos levar, sempre levarão à Bíblia. Por isso é importante uma literatura que nos leve à Bíblia.
O ensino deve colaborar para a transformação dessas pessoas. A vida transformada dessas pessoas vai servir de exemplo. Outras pessoas podem se achegar pelo exemplo daquilo que você ensinou, pelo exemplo do discipulado que você fez com essa pessoa, por exemplo, do seu discípulo. Já pensou nisso? Que responsabilidade, mas uma responsabilidade boa, né? Bem legal isso. Então isso vai servir de exemplo. Isso tudo é um impacto que a pessoa, que você, que discipula, tem sobre a vida da pessoa, de quem está sendo discipulado. Esse impacto sobre a vida dessas pessoas, ele só consegue ser conseguido se você investe tempo nisso. Se você investe o seu dia, as suas orações, né, para o seu discípulo, para que ele realmente seja impactado. Conhecer a Deus transforma nosso estilo de vida. Você deve saber muito bem disso, assim como eu também sei. Conhecer a Deus transforma nosso estilo de vida. E investir tempo com alguém pode ser um simples convite para um almoço, para um café, para um cinema, para um sorvete, né? É você fazer o que você faz sempre, só que chamando a pessoa para estar com você. É viver de forma verdadeira e transparente, mas convidando as pessoas para fazer parte da sua vida. E o autor fala num certo momento que a falsidade não se sustém. Por isso que você deve ser verdadeiro e transparente. E para isso ele dá um exemplo de Paulo e Timóteo, que ele fala o seguinte: veja como Paulo envolvia Timóteo em tudo. Tu, entretanto, tens acompanhado meu ensino, minha conduta, meu objetivo de vida, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições e meus sofrimentos ocorridos em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei. Isso está em 2 Timóteo 3, 10 e 11. Timóteo aparentemente viu tudo isso. Aí o autor fala o seguinte, olha só. E que ensino valioso de como seguir a Cristo. Tudo isso deve ser representado. Então, se nós queremos que as pessoas que são discipuladas por nós prosperem em oração, melhorem na evangelização, continuem membros de da igreja, tolerem os membros que as ofendem, que sejam pessoas maduras na fé realmente, eu acho que a gente tem que realmente investir tempo, né? Muito tempo. Não tem outro jeito. Tem que chamar realmente a pessoa para fazer parte da nossa vida. Fazer discípulos trata-se de viver juntamente com outras pessoas enquanto todos caminhamos em uma só direção, que é a direção a Cristo. E tudo isso deve ser feito sempre e sem dúvidas nenhuma para a glória de Deus. Você não faz discípulos para você, vamos dizer assim. Você faz discípulos para seguir e obedecer a Jesus. Tá bom? E a última parte. Pague o preço. E aí? O que a gente pode falar sobre pague o preço? Ou, para quem preferir, invista alguma coisa assim, né? Porque discipular consome tempo. Você tem que pagar o preço do tempo. O discipulado nunca é igual, exatamente porque nós já falamos anteriormente que as demandas, as agendas podem não bater, né? Então, às vezes, você tem que se adaptar até mesmo aos horários, à demanda do teu discipulando, uma coisa assim, né? Então, precisa realmente de tempo, precisa investir tempo. Discipular demanda estudo. Como é que você vai apresentar? Como é que você vai ensinar
a seguir alguma coisa que você nem mesmo conhece direito. Então você precisa realmente de estudo. Isso demanda estudo. O autor fala o seguinte, ó: se a fé advém de ouvir a palavra, queremos alimentar a fé com ela. E nós devemos alimentar a fé com ela, né? Use a Bíblia. Ai, a Blue aparecendo ali, olha que legal. Mas tudo bem, né? Vocês não se importam, né? E eu não vou parar o vídeo por causa da Blue. Nós devemos sempre usar a Bíblia durante o nosso discipulado. Sempre a Bíblia. Nós falamos anteriormente, usar livros, boas literaturas, usar bons livros, porque nós temos certeza que os bons livros levam a Bíblia sempre. Bom? Discipular também demanda oração. Paulo mesmo nos diz: orai sem cessar. Você deve orar pelas pessoas que você está discipulando. E você deve também ensinar a orar. Ai, como é que eu vou ensinar a orar? Não, isso aí é uma coisa que vem naturalmente. Sim, mas nós já estudamos isso, que nós temos alguns elementos na oração. Outra coisa que a gente deve fazer: quando discipular, nós devemos fazer perguntas que ajudem as pessoas a pensar sobre as coisas pelas quais elas oram. Elas sabem orar a partir de passagens bíblicas, estão dedicando tempo em oração, oram pelo quê? Oram a favor de quem? Oram pelas amizades, pelo ministério, por dinheiro. A favor do quê elas têm orado? Elas devem ser instruídas quanto a isso também. Discipular, gente, demanda amor. Assim como eu vos amei, também deveis amar uns aos outros. O autor aqui ele fala algumas coisas, tem algumas frases de efeito aqui. O amor dá início a um relacionamento de discipulado. O amor persevera em um relacionamento de discipulado. O amor recebe com humildade a crítica que muitas vezes surge em um relacionamento de discipulado. O amor se doa humildemente em um relacionamento de discipulado. O amor nos permite encerrar relacionamentos de discipulado. Aqui você pode ficar numa dúvida, né? Como assim encerrar um relacionamento discipulado? Ele explica o porquê. Não somos Deus. Não podemos oferecer tudo que a pessoa necessita. E, gente, o contrário também é real, tá? Nós também não devemos cobrar as outras pessoas daquilo que elas não podem nos dar. Podemos não estar sempre à disposição. Lembra que a gente falou sobre a demanda, sobre a agenda? As pessoas mudam de residência, as pessoas mudam de trabalho, mudam de horário, as pessoas têm filhos, né? Então, é lógico que às vezes pode acontecer desse processo todo ser interrompido. Mas o que deve ser sempre, a gente ter sempre na mente, é que nós fazemos tudo realmente para a glória de Deus. É isso que deve ser colocado em ênfase. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos aqui, tudo que nós fazemos para discipular, tudo que nós fazemos para fazer o nome de Deus conhecido, tudo que nós fazemos intencionalmente para que outras pessoas conheçam o mesmo amor que nós conhecemos, tudo isso é para a glória dele, não para a nossa glória. Tá? Eu queria apenas deixar mais 2 textos e já encerrar. Um deles é de Piper, que fala o seguinte: é admirável que o apóstolo Paulo tenha descrito a congregação local de cristãos como a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isso está lá em Atos 20, 28. Isso coloca a vida da igreja num nível tão alto quanto possível. Estamos lidando com um corpo de pessoas compradas por sangue. E ele fala o seguinte: eu não quero ideias humanas, quero uma direção de Deus para a igreja.
E essa é a direção de Deus para a igreja. Fazer discípulos. E a gente deve crer nisso, está na palavra. E a gente deve seguir. Uma outra frase, talvez não seja muito agradável, vamos dizer assim, mas é necessário nós sabermos, é necessário nós refletirmos sobre ela. Aliás, não é uma frase, é um trecho do livro que eu falei para vocês, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, do John Stott. Preste bem atenção. Creio que nada prejudica tanto a causa de Cristo como uma igreja que ou é dividida por ciúmes, rivalidade, difamação e malícia, ou então que vive concentrada em seus próprios interesses. Essas igrejas precisam ser radicalmente renovadas em amor. Como se diz num dos relatórios de grupos da Conferência de Lambeth, de 1978, missão sem renovação é hipocrisia. Somente se amarmos uns aos outros é que o mundo irá crer que Jesus é o Cristo e que nós somos seus discípulos. Amém, gente? Isso tudo, evangelismo, discipulado, a importância do discipulado, essa analogia que a gente fez da plantinha, né? A gente semeando, a plantinha germinando, crescendo, a gente cuidando, tem apenas um interesse, que nós cresçamos realmente, como essa árvore que está aí para vocês, frondosa, forte, né? E essa outra imagem aqui, somos todos nós, crescendo, olha só, todo o corpo crescendo. Que nós sejamos como essas árvores, sempre crescendo, saudáveis, firmes em Cristo Jesus, e que nós possamos cada vez mais obedecer como discípulos que somos, obedecer e seguir a Jesus, e ensinar, levar aos outros também a conhecer e a seguir Jesus. Tá bom, gente? Muito obrigada, espero que não tenha sido muito longo. Realmente é um texto, é um material muito denso, tem bastante coisa e a gente precisa dar uma enxugada para poder passar, tá bom? Mas muito obrigada e vamos lá, evangelizar e discipular, tá bom? A gente tem todas as ferramentas para que a gente consiga fazer isso, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque só Tu mesmo, Pai, que pode fazer todas as coisas que o Senhor faz por nós. Te agradecemos pelas Suas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas sempre. Que o Senhor nos capacite, Pai. Que o Senhor realmente nos incomode, que o Seu Espírito Santo nos incomode, para que nós saiamos da nossa zona de conforto. E que nós, com tantas ferramentas, Pai, com tanto material que nós temos, nós possamos realmente passar isso para outras pessoas que ainda não foram apresentadas a Ti e também aquelas que foram apresentadas, mas ainda não têm um relacionamento contigo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos da Tua fidelidade. Amém, Senhor. Gente, obrigada, um beijo a todos e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.